Muito bem. Muito boa noite. Eu tô assim um pouco rouco, mas acho que é só um pouco do desconforto de ouvir a voz assim meia grossa, né? Então peço desculpas a vocês por isso. De vez em quando a gente fala demais, fala que não deve, então a gente é premiado com esta bênção que é a faringite. Aliás, teve um amigo nosso que uma vez falou que de vez em quando ele tinha vontade de sair de casa, assim, muito nervoso, né? Muito chateado, nervoso. Então, ele descobriu que tinha uma forma boa para ele se acalmar. Então, antes de sair, ele fazia uma prece, falava assim: Senhor, estou muito nervoso, muito chateado, muito aborrecido. Portanto, se o senhor puder me dar uma faringite hoje, vai ser bom, porque aí eu vou falar menos, vou fazer... Então, é assim, quando a gente estiver assim, né? Também é um pouco do meu caso, não é? Porque de vez em quando a gente tem também alguns problemas, as adversidades. Os espíritos dizem pra gente que a vida é um aguilhão, não é? Que nós estamos toda hora sendo espinetados. Enfim, existem aí 1000 formas da gente sair do eixo, não é mesmo? E o nosso tema principal hoje é a paciência. Agora, antes de falar do tema, eu preciso dizer para vocês que muitas das coisas que nós pensamos, nós estamos totalmente equivocados. Eu estou descobrindo isso cada vez mais. A maior parte dos nossos pensamentos, das nossas convicções, estão todas elas, a maior parte delas, na contramão de direção da realidade. Não raras vezes a gente passa anos, e por que não dizer séculos, viajando na contramão da nossa evolução. Não raras vezes. E isso a gente pode ir percebendo devagarzinho. E eu percebi isso muito fortemente nessa lição, que é uma das menores que nós temos no Evangelho. Depois eu até peço licença a vocês que eu vou fazer uma leiturinha dela. Mas a gente vai percebendo que tudo aquilo que a gente acha que tem que ser de um jeito é exatamente o contrário. Então aqui na Terra, por exemplo, a gente tem uma ideia de que a alegria está associada ao nosso sucesso financeiro, não é? O sucesso assim de você fazer aquelas coisas que você gosta, o sucesso de você ter uma vida feliz, de você ter um bom casamento, fazer uma festa junina, no dia 13, assim. A gente fica pensando assim, não é? Que a vida vai ser assim pra gente, aquela coisa, que tá tudo bem, tudo ótimo, e nós estamos cada vez melhor, e nós conseguimos aumentar a nossa casa, conseguimos pintar, conseguimos fazer garagem, conseguimos rebaixar a guia. Eu estou dizendo tudo isso porque eu também morei em bairros que estavam iniciando, e a maior vitória que a gente tinha era conseguir rebaixar a guia, porque aí ninguém podia parar na porta, aquelas coisas, né? Ou então a gente ia pôr o carro lá dentro de casa, há 600 meses atrás, tinha uns carros que eram muito bons, assim, e aí a gente tinha que pôr uma madeira, assim, para poder subir na guia. Então era uma vitória conseguir rebaixar a guia, era uma coisa assim que a gente pensava, nosso sonho de consumo rebaixou a guia, oh, glória, maravilha, conseguimos na prefeitura, conseguimos não sei aonde, não é mesmo? Ou então, quando chegava água encanada em casa, a Sabesp, meu Deus do céu, que beleza, chegou água encanada, que alegria, né? Então a gente fica sempre pensando assim. Bom, e depois o que a gente fazia com o poço? Vocês lembram o que a gente fazia? O poço estava lá, o senhor lembra, né? Então a gente tocava lixo lá até encher ele de lixo, imagina só, contaminava o lençol freático. E para nós estava certo, porque a gente tinha que sair de um problema. Aliás, o poço era perigoso ficar aberto, as crianças podiam cair lá dentro, então era melhor encher de lixo do que deixar o poço aberto, não é mesmo? Então veja como que a gente ia na contramão da direção. Hoje, se alguém falar assim, meu Deus do céu, vamos encher o poço de lixo, capaz de ir para prisão, para cadeia, sei lá para onde, vai numa cadeia, uma penitenciária mundial, aí não sei da onde, aí no exterior. Então vejam como devagarzinho nós vamos mudando os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, não é? E quando a gente foi comprar o primeiro carro, o telefone, lembra do plano de expansão? O senhor lembra, né? O senhor é do meu tempo então, hein? Puxa vida, olha, comprava um plano de expansão, não vendia chip na rua a 50 centavos cada um, não. Você pagava os preços de hoje a 15, 20 mil reais um aparelho de telefone, imagina só. 20, 15 mil, você tinha que fazer um carnê de 24 parcelas e depois esperava mais 24 ou 36 ou 48 meses.
E aí alguém falava assim, o seu plano de expansão saiu. Aí você falava, meu Deus do céu, que glória, meu Deus do céu. Tem um telefone, que alegria. Aí hoje o povo joga fora o chip, você acha chip na rua. Até telefone também, o pessoal joga fora essas porcarias, não funciona. O WhatsApp está carregado, não tem mais memória, joga fora. É assim, não é? E o povo louco para entregar telefone para a gente recuando até, né, umas horas. E estou dizendo tudo isso porque os nossos pensamentos vão se modificando, vão se renovando, vão se melhorando. Então, o que nós pensamos hoje, que para nós é uma grande verdade, nós podemos estar numa grande mentira e não sabemos. Bom, mas eu não venho falar dos nossos enganos, não é? Porque senão daqui a pouquinho vocês vão falar assim, nós vamos tratar de ir embora, porque esse homem não fala nada com nada, só fica lembrando as coisas do passado, parece coisa de gente atrapalhada. Mas os expositores são assim mesmo, eles são meio atrapalhados, vocês têm um pouco de paciência. Muito bem, a Silvana procurou bastante gente para vir aqui hoje, mas ela não achou ninguém, então sou eu que tive que vir, tá bom? Olha, eu trouxe 2 livrinhos para dar de presente para vocês, dar de presente. Eu estou repetindo, porque às vezes a gente está distraído, alguém fala assim, mas o que ele falou? Ele vai dar de presente, um evangelho e um livro dos Espíritos, tá bom? Mas eu faria muito gosto de oferecer esses livros para quem realmente não tivesse, para quem estivesse iniciando na doutrina, quem tivesse poucos contatos, tivesse tido poucos contatos com a doutrina. A doutrina espírita a gente aprende de diversas formas, como conhecimento, a sabedoria, não é só lendo, é escutando, é conversando, é trocando ideias, é assim que a gente aprende. Mas lendo a gente pode nos fortalecer, porque nós podemos conferir, voltar lá, ver se está certo. Aquele escritor Suassuna, já ouviram falar? Ele tem uns vídeos muito engraçados na internet. Como é o primeiro nome dele? Ariano Suassuna, isso, esse mesmo. E aí ele estava falando, ele fala umas coisas muito legais, ele estava falando um negócio interessante, que eu ouvi meio de relance, ele estava falando assim falaram para ele que ele melhor desistir de escrever livro, porque agora ninguém mais pensa em livro, todo mundo é um negócio eletrônico, todo mundo agora está na televisão, todo mundo está nas redes sociais, ele está perdendo tempo, que livro é uma bobagem, é uma coisa do passado, que tudo isso. Aí ele perguntou para o moço assim, mas escuta, quem é que falou isso para você? Isso aí é a teoria de um fulano de tal aí, de um cientista e tal, não sei o quê. Ele falou assim, e como é que você ficou sabendo disso aí? Ele falou assim, eu li no livro dele. Bom, se você leu no livro dele, o livro está servindo para alguma coisa, porque senão ele teria... Por que ele não fez esse anúncio na televisão, não é? Porque na televisão dá a impressão que alcança um grande número de pessoas, mas é uma coisa assim, fátua, rápida. É um fogo de palha, porque as pessoas escutam no dia seguinte e pensam assim, meu Deus do céu, esqueci de fazer compras ontem e agora, aí pronto, esqueceu tudo que viu no dia anterior, não é? A gente só não esquece as coisas que acontecem com os políticos, porque o resto a gente esquece tudo, não é mesmo? Então, se alguém perguntar alguma coisa aqui, por exemplo, como é que está a situação pessoal de cada um dos políticos, muitos de nós vamos lembrar e vamos saber, falar, aquele está não sei aonde, aquele passeou para Curitiba, aquele está no Japão, aquele está não sei aonde, a gente até sabe, né? Mas a maioria das coisas é assim, elas fogem de nós. Então os livros servem para que a gente possa ter sempre ali uma fonte de consulta, um lugar onde a gente possa observar, possa olhar, possa voltar, possa ver, possa tirar a prova. Por isso eles são importantes e não é por outra razão que a doutrina espírita é a doutrina mais literária que tem. É a religião, por assim dizer, mais literária, porque nós temos só da obra do Chico, das mãos do Chico, saíram mais de 400 obras. Só de livros que falam sobre o Chico tem mais de 100. Só o Divaldo tem mais de 200 livros. Aí agora tem o Haroldo Dutra e tantos outros. Aí a Zíbia Gasparetto tem mais de 60 obras. Vai indo aí, por aí fora, o José Carlos de Luca tem mais um tanto. Então nós temos aí um conjunto de, 2, 3 mil obras espíritas. Só para a gente ter uma ideia, Aristóteles tinha 100 livros na biblioteca dele. Era um dos caras mais inteligentes e científicos da sua época, tinha 100. De doutrina espírita nós temos 2.000, só para a gente ter uma ideia. Mas, meu Deus do céu, eu vou acabar a encarnação, não vou ler todos esses livros? Como é que vai ser isso? Mas a gente pode conversar sobre os livros. Então, você lê um, eu leio o outro, aí a gente vai conversando sobre eles, a gente vai entendendo. Eu faço isso lá na minha casa. Então, a minha esposa lê meia dúzia, eu não leio nenhum, e ela fala todos os livros para mim. Ainda bem que eu estou falando só o bem dela, né? Porque senão depois, né? É assim, né? Ficar ruim depois pra gente, né? Bom, então,
nós precisamos buscar as leituras edificantes, isso é muito importante. Um pouquinho, 5, 10, 15 minutos por dia, é uma fração pequenininha, a gente pode reservar aqueles instantezinhos, e a gente precisa manter contato com essa literatura, que é uma literatura libertadora. E é isso que eu falo para vocês. Às vezes nós temos um pensamento que vai numa direção, mas nós estamos absolutamente equivocados. Muitas vezes a gente não tem noção quais são para nós os objetivos que estão esperando de nós, ou que nós nos comprometemos a ter aqui na Terra. A gente muitas vezes nem entrou neles ainda, nem sabe qual é. Com o entendimento da espiritualidade, a gente vai começar a despertar para uma nova realidade. Nós vamos começar a perceber que nós temos tarefas e missões aqui na Terra muitíssimos importantes. E nós não podemos relegar para depois, porque senão depois a gente passa na Terra, passa 80, 100, 120, no caso de vocês 130, estou vendo gente que vai chegar a 150 aqui, deixa eu ver. Você vai chegar a 150, sabia? Você tem quantos agora? 7, então falta só 143 para você terminar. Então nós vamos chegar, já pensaram, chegar na idade lá na frente, olhar para trás e falar, meu Deus do céu, o que eu podia ter feito e não fiz. Olha só. E agora, como é que faz? Ah, tem que voltar outra vez, mas vai voltar para fazer tudo de novo. Você já repetiu de ano? Eu já repeti de ano. Aliás, nem devia falar isso porque é um mau exemplo. Eu repeti de ano, mas é a coisa pior do mundo repetir de ano. Hoje porque... não repete mais. Como é que é? Hoje não repete mais. Não repete mais, né? É, eu não sei, acho que foi as minhas preces que os governos escutaram. Porque aí os seus amigos vão tudo para a sala da frente, pro ano da frente, e as crianças ficam tudo na sua sala. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Então, todas as crianças que estavam no quarto ano passam para a quinta série, e você está lá, grandão, no meio dos pequenininhos. Então, é tão ruim, né? Ter que repetir a lição novamente. Aí a professora vai falar tudo a mesma coisa. Mas eu já sei isso, cala a boca, você repetiu de ano. Vai falando, e a gente vai indo, né? Um ano inteirinho. Vai fazer as provas, sabe o que acontece? Você já repetiu de ano? Nunca? E que bom. Mas eu vou te falar o que acontece, mesmo assim, tá bom? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, olha. Às vezes é a mesma prova que você fez no ano passado. Porque a professora rodou no mimeógrafo, lembra do mimeógrafo? Só que ela rodou para 40 e só foram 20 fazer a prova, então ela deixou pronta para o ano seguinte. Aí você vai fazer a mesma prova, você fala, meu Deus, misericórdia. Aí eu fico pensando na encarnação de 150 anos. Como você chama, Vim? Ângela? Ana Júlia. Da música? É você? Aí eu fico pensando assim, a gente passa uma encarnação, 70, 80, 100 anos. Chega lá e fala, meu Deus, eu não fiz, isso podia ter feito, não fiz. Meu Deus, estava tudo na minha mão, não aproveitei, estava tudo do meu lado, era só atravessar a rua. E a gente não fez, olha só, já pensaram? Como deve ser frustrante pra gente? Tudo isso para dizer para vocês o seguinte, as notícias que eu vou dar aqui não são boas. Apesar de que esse livrinho só traz notícia boa. Mas não são boas porque nós estamos indo na contramão da direção do pensamento. Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui pra gente, olha só. Tá aqui, ó, no capítulo 9, item 7. E o pior não é isso, sabe o que é pior? 9, 7 era justamente a casa que eu morava lá no Jardim Primavera, atrás de Interlagos. Era 9, 7, 97, ó. Capítulo 9, item 7, 97, ó. A paciência, ó o que ele fala. A dor é uma bênção. Vocês já pensaram nisso? Que a dor é uma bênção? Alguém já teve noção de que a dor é uma bênção? Meu Deus do céu, a dor é terrível. A dor é horrível. A dor é sei lá o quê, meu Deus do céu. E ele fala que a dor é uma bênção. E o pior não é isso, olha o que ele continua dizendo. Até agora, nós não pensávamos que quem estava com dor era porque estava pagando castigo, que está se lascando todinho bem feito, não é assim? A gente tinha essa ideia. Aí vem o malcriadinho aqui, o tal de um espírito amigo, ele nem pôs o nome, porque se ele tivesse posto, ele ia receber a nossa vibração agora. Ele fala assim, a dor é uma bênção, olha. E o pior não é isso, sabe como ele complementa? Ele complementa dizendo assim, que Deus envia aos seus eleitos. Meu
Meu Deus, eu estava achando que o eleito de Deus era aquele cara que estava no navio fazendo um cruzeiro, que estava lá no Roberto Carlos, não sei aonde, que estava querendo ir para Miami, sei lá, para os Estados Unidos, para o Pico do Jaraguá, que morasse perto do Pico do Jaraguá. Eu estava achando que era isso. Eleitos de Deus são aqueles que estão vivendo um sofrimento, uma dor, um problema. Meu Deus, eu nunca podia imaginar isso. A gente vê pessoas no hospital e pensa assim, coitada, também quem mandou errar, né? Aí, ó, agora sofre, né? É o castigo de Deus. Imagina, que isso? O nosso Criador está arrumando, acertando, providenciando o melhor para aquela criatura. E nós estamos olhando de fora, dando risada, assim. É igual um macaco, com todo respeito, viu? Assim, meio igual um macaco que vê a traquinice do outro, assim, sabe? É mais ou menos assim, a gente fica assim. Aí sobe na árvore, segura com o rabo, aí puxa, vai lá, puxa o rabo do cachorro. A gente vive assim. Olha como nós vivemos. Então a gente fica imaginando que as pessoas que são as eleitas de Deus são as que estão, sei lá, tá na mídia, tá aí sei lá, na televisão, cantou, inventou uma música aí, né? Inventou uma música, ganhou milhões. Olha, esse aí é privilegiado. Esse é escolhido de Deus. Aí eu vou dar uma dica para vocês agora. Como se chama? Ana Flávia. Eu chamo Ana Flávia, mano. Eu tenho uma Ana Flávia lá na minha família. Então, sabe por que eu te chamo vocês, mexo com vocês? Para vocês não dormirem. Você está com sono ou não? Não, né? Ainda não. Você está com sono? Você está com sono ou não? Você lá atrás? Você? Você mesmo, tá ou não? Não. O nenê aí, você... não tá não, né? Tá bom. Ai, que bom. Então agora, quando alguém bater na porta da casa de vocês, domingo, 7 horas da manhã... Eu vim aqui mostrar a salvação. Você fala, pode ir embora, eu não quero salvação nenhuma, cai fora daqui. Salvação para que daqui a pouco eu me lascar todinho, Deus me livre, não é mesmo? Porque vocês viram o que ele falou? Então toma cuidado com as ofertas que vocês vão receber, gente. Isso é coisa séria, tá certo? A gente vai indo devagar assim, o calo aperta aqui, dói a coluna ali, o joelho vai indo assim. De vez em quando tem um probleminha, toma um negócio para estômago, um chão aqui, mano, toma para o estômago. Sonrisal, sei lá, essas coisas. Pastilha magnésia, sabe? Assim, a gente vai indo assim, né? Domingo à tarde, você vai na casa da sogra lá, come lá um pouquinho a mais, assim, só um pouquinho a mais, sabe? Assim. E aí você toma uma pastilha magnésia, vai indo bem assim, tá tudo certo. Vai no doutor, vai no médico, se demorar a consulta, agradeça a Deus. Ai, Senhor, muito obrigado. O seu coração, agora o senhor volta o ano que vem. Fica tranquilo, mesmo que você não está muito bom, você fica tranquilo. Fica tranquilo, porque se a gente começar a refunchar muito, mexer demais, aí nós vamos receber uma bênção. Vocês viram qual que é a bênção que nós vamos receber? Essa é a bênção. Mas a gente fica pensando, mas até agora nós pensamos o contrário. A pessoa tem plena saúde, privilegiado de Deus. Nossa, olha como esporte a pessoa faz, meu Deus do céu. Eu estou tentando subir aqui em casa, os 15 degraus da minha casa, uma vez por dia, não consigo. E a pessoa anda na maratona, 40 quilômetros correndo. Ai, meu Deus, é privilegiado de Deus. Olha só, o que a gente imaginava. O camarada no carrão bonito, a senhora na casa linda, maravilhosa. São tudo privilegiados de Deus. Vocês estão vendo por que a gente ganha faringite, para parar de falar um pouco de bobagem, né? Então, a gente vai agora percebendo que os verdadeiros privilegiados não são eles. Olha só, são. E a gente pensando que aquele problema que a gente não consegue resolver, falar assim, mas Deus não olha para mim. Deus não me atende, não me ajuda, não me ampara, não me ilumina, não me ajuda a decidir o que fazer. Se eu compro uma bicicleta, se eu caso, sei lá o quê. E fica assim. Olha só. Quando que o problema é que o nosso Criador está cuidando de nós. Quando nós estamos passando os maiores problemas e as maiores dificuldades. Mas vamos continuar a ver o que ele fala, né? Vou confessar para vocês, não estou enxergando nada aqui. É que eu já li tantas vezes isso aqui.
tantas vezes que eu já quase guardei tudo que está aqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Olha o que ele fala, olha. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus. Olha. Aí, você está lá no hospital. Maravilha, vamos lá no hospital. Você é atendido. Eu sou esperto, eu vou no Hospital das Clínicas às 3 horas da manhã, porque eu penso que não tem ninguém lá. Aí você abre uma portinha que tem lá, é uma guerra, parece que tem uma guerra no Brasil. É nego sangrando, é nego correndo, é nego caindo no meio do chão, sei lá, um monte de problema. Mas aí, vamos imaginar que a gente está lá e teve noção dessa lição aí. Aí você tem um amigo que está na fila com você, segurando uma ficha, assim, grandona, limpa, sem nada escrito. Ele está segurando a ficha, o outro também está segurando a ficha. Eu falo, qual é o problema que você tem? Ah, não sei, rapaz, eu não sei, eu acho que eu estou com uma pequena pneumonia. Fala assim, mas eu estou muito melhor do que você. Estou muito melhor. Olha, eu estou com 3 problemas. Estou com asma, bronquite e estou também com um problema pior que pneumonia. O que é? Pior que pneumonia? Tuberculose. E eu ainda estou com tuberculose. Eu estou melhor que você. Aí você fala assim, você leu o capítulo 9, item 7 do Evangelho? Ele falou, li. Ah, então por isso que você está melhor do que eu, né? Porque a gente está achando que as bênçãos poucas não vale a pena, então é bom ter bastante bênção, né? Então tuberculose, bronquite, sei lá mais o que. Ele fala, ao invés de você reclamar, agradeça a Deus. Então vamos imaginar assim. Sua mãe brigou com você, por exemplo. Dá um exemplo. Eu sei que é só carinho, a mamãe nunca vai brigar com você, tá certo? Nunca. Mas se um dia ela brigar, você fala assim, ajoelha no chão e fala, obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Isso é uma grande bênção, ser corrigida pela minha mãe. Aí você propõe para ela, escuta, mãe, eu sei que eu fiz alguma coisa que a senhora não gostou, então eu vou fazer alguma coisa que a senhora gosta. Pode escolher o que a senhora quiser na casa. Lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o banheiro. Pode escolher, mãe. Pode escolher que eu vou fazer para você. Aí a sua mãe vai falar assim, mas filhinho, você é tão novinho, você leu o capítulo 9, item 7? Mas pelo contrário, não é? Bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, porque essa dor não será em vão. A gente não consegue adentrar em mundos superiores porque nós temos manchas que precisam ser limpas antes. Então, já ouviu falar daquela parábola do festim de bodas, né? Que o Senhor manda convidar e de repente chega lá e encontra umas pessoas que não estão vestidas de acordo. Aí é isso, que o problema é esse. Nós não temos vestes em condições de adentrar a mundos superiores. Porque a nossa pequenez é denunciada pelas nossas manchas espirituais no corpo. Mas como assim? Por que eu tenho uma mancha espiritual no corpo? Obviamente, num processo de ação e reação. Quando nós criamos uma dificuldade para alguém, quando nós fazemos alguma coisa contra alguém, quando a gente cria o mal ao nosso redor sem perceber muitas vezes, porque nós estamos na contramão do entendimento, aí nós nos comprometemos com as leis e não podemos ascender a novos planos. Olha que ele termina dizendo assim, olha, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Olha só. Então, para que você possa adentrar a mundos superiores em condições melhores, mais favoráveis. Então, domingo, 7 horas da manhã, se alguém bater na porta de vocês, vocês já vão se antecipar dizendo o seguinte, eu estou muito feliz com a terra, eu vou continuar aqui na terra, pode ficar tranquilo. O senhor e a senhora procurem outra pessoa que querem sair da terra, tá certo? Porque é essas pessoas que vão receber as bênçãos de Deus. Então, nós não vamos querer as bênçãos de Deus, ou se a gente quiser, vai ser bem assim, em doses homeopáticas, tá certo? Que possa durar 50, 60, 70 anos, né? Então, por exemplo, no meu caso que eu não posso, sei lá, nem respirar, sei lá, se alguém bater uma cortina aí no fundo, é capaz que eu tenha que sair aqui no SAMU, da alergia que eu tenho.
Então a gente leva isso pela vida inteira, encarnação inteira. Olha que beleza, a encarnação inteira. Não consegue se curar, seu infeliz. Não consigo, mas tá bom assim. Estou pagando em doses homeopáticas, tranquilo. E a dor na coluna, não consegue arrumar de jeito nenhum, não tem problema. É bom porque é dose homeopática. Tem palpitação, fica tranquilo, é dose homeopática. Você vai 30, 40, 50 anos resolvendo uma coisa devagarzinho. É a mesma coisa daquela história do carnê, não é? Um carnê melhor que nós podemos fazer, é uma dica econômica para vocês. É aquele que a gente paga sem perceber. Então um carnê de 50 ou 100 reais, a gente paga sem perceber. Agora se é um de 500 ou 1.000, aí você fala no terceiro, quarto mês, fala, ai, lascou tudo. Não aguento mais pagar isso. Então a gente vai pagando com o carnezinho bem suave, assim, prestações bem leves, bem tranquilas. Aí quando você vai chegando lá na frente, assim, por volta assim, de uns 800 meses, mais ou menos, aí você fala assim, Senhor, eu acho que agora eu posso terminar de pagar a dívida, quanto é que eu estou devendo ainda, né? Ah, eu falo, bom, puxa vida, mas tá bom, não tem problema, a bondade divina é tão grande, a contabilidade divina pode, depois a gente pode ficar devendo o quanto quiser, não tem problema, né? Aí, sei lá, ele dá uma beliscadinha na nossa horta, não sei, faz alguma coisa assim, né? Tampa o ar que possa entrar pelas vias vermelhas e sair pelas vias azuis. E a gente chega do outro lado da vida, sossega, rindo, olha só. Nossa, você chegou agora aqui, tá rindo? É, tô rindo. Paguei 80 anos, é a última prestação para mim adquirir a vida eterna. Não, a vida eterna a gente já tem, a vida imortal. Mas para mim adquirir as novas possibilidades de vida, foi tranquilo, foi suave, foi tranquilo. Muito bem. Vamos ver o que ele continua falando. Eu falei para vocês, quem mandaram vocês virem hoje? Ninguém mandou, tá certo? Vocês estão aqui, agora vocês têm que aguentar. Vamos lá. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A paciência é caridade. Olha só. Então, quando a gente perde a paciência, o que a gente perde? Ai, meu Deus do céu. Aí, sei lá, né? Você vai no mercado pagar o troço lá, a mulher fala, não tem troco. Não vou procurar com quem tenha, não. A senhora que faça isso se quiser. Ai, minha filha, que Deus te abençoe, não é? A gente, olha só. A caridade, não é mesmo? Então é assim. Você vai no posto de saúde, por exemplo. O médico não veio hoje. Ele vai entrar em cirurgia pessoal, só vai vir daqui a 6 meses. Que bênção! Olha, vou dar uma dica para a senhora. Capítulo 9. Tem 7, tá vendo? Vamos em frente, vamos. Bom, se vocês saírem daqui pelo menos com esse número, esse capítulo, eu já estou satisfeito, tá bom? Então é assim. A caridade, que consiste em dar esmolas às pessoas, pôr a mão no bolso, é a mais fácil de todas. Olha só. Então a gente sai aqui, por exemplo, aí passa uma pessoa, você pode me dar uma moeda? Eu estou afim de tomar uma pinga, uma vontade. Puxa vida, meu irmão, quanto custa a pinga? Ah, custa, sei lá, a barrigudinha custa R$2,50. Quanto custa a barrigudinha? Não sabe? É Coiote o nome famoso dela é Coiote. Ninguém sabe? Mais ou menos 2. A senhora vende ou a senhora usa? Nenhuma. Que bom, que bom. A senhora está livre aqui do problema. Está livre do problema. Fala a verdade, né? Você falou assim, ai mãe, porque hoje eu vou fazer uma caridade com a senhora, vou ficar junto com a senhora. Não importa quem vá, mesmo que vá aquele almofadinho esquisito, eu vou ficar firme lá. Então, vejam, dar a esmola é a caridade mais fácil, mas ele fala que tem uma mais meritória. Ai, meu Deus do céu. E nós sempre imaginamos, dar a caridade, dar cobertor, dar roupa, dar isso, dar aquilo, dar. É a mais fácil.
consiste em suportar as pessoas que vos causam mal. Olha, vamos ver como é que ele fala bem bonitinho, porque eu não sei falar bonitinho, vamos ver. Ele fala assim: a caridade que consiste nas esmolas aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Essa é a mais difícil, olha só. Então, por exemplo, assim, sabe aquela senhora que por acaso é a mãe do seu marido? É que a gente foi proibido, a federação emitiu um parecer, uma norma que nós não podemos falar de sogra. Mas a gente pode falar por vias reflexas, não é mesmo? A mãe do marido, não estou falando que é a sogra, né? Pode ser a tia dele, a avó, alguém, né? Então, que põe à prova, não é? A nossa perseverança, a nossa paciência, não é? Essa é a caridade que tem valor. A gente nunca podia imaginar isso. A malcriação que a gente recebe na via pública, do vizinho, do familiar. Sabe aquele familiar interesseiro? Quase ninguém tem. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum na minha casa. Mas aquele interesseiro, puxa, faz tanto tempo que a gente não se encontra, vamos marcar uma coisa para a gente se encontrar, vamos, aí marca. Então a gente marca o almoço na nossa casa, aí ele vem almoçar na nossa casa. Antes dele ir embora, ele fala assim: você não pode me emprestar R$1.000? Essa caridade é a mais meritória, essa que consiste em ter paciência com as pessoas que causam-nos um mal, uma dificuldade. Mas esse exemplo aí só serviu para os mais velhos, quem é casado, quem tem cunhado, essas coisas, né? Vamos dar um exemplo assim mais tranquilo, assim, mais de acordo, né, com algumas idades que tem aqui, não é? Não sei, de irmão para irmão, quando ele fica tudo assim: tá tudo bem com você? Não tá? Escuta, será que você me empresta a camiseta para mim na escola amanhã? Sabe assim? Empresto. Mas você vai fazer que nem você já fez com as outras? Como assim que eu já fiz? Não, parece que eu vi você pôs no chão para enxugar o pé quando você voltou. Foi assim? Então essa é a caridade mais meritória. Existem milhares de outras, obviamente, não é? Suportar quem nos prova a paciência, essa é a mais meritória. E nós nunca podíamos imaginar, porque a nossa cultura sabe o que nos ensina? Que nós não podemos levar desaforo para casa. Não é assim. Não é assim que a gente aprende. Essa é a nossa cultura. E olha como nós estamos absolutamente enganados. Estamos absolutamente enganados. Mas vamos seguir mais um pouco, porque eu tenho que terminar logo isso aqui. Meu Deus do céu, ninguém aguenta. A vida é difícil, eu bem o sei, que ela se compõe de 1000 nadas, que são como picadas de alfinete, que acabam por nos ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que os males. Já repararam isso? Dificilmente a gente repara isso, porque normalmente a gente acredita que nós sofremos mais do que temos bênçãos. Bênçãos assim suaves, não estou falando da bênção do começo do capítulo aqui não, outras. Então, a vida da gente transpassa assim 80, 60, 70, 80 anos e a gente vai lembrar de alguns momentos difíceis, ruins, problemas graves. A gente passa a maior parte do nosso tempo escolhendo a comida que vai comer, escolhendo a hora que vai acordar, o tempo que vai descansar, aonde vai passear, com quem vai conversar. A gente tem a maior parte do nosso tempo para isso. A maior parte é isso e a gente se concentra só nas coisas infelizes. Porque o fulano, porque o ciclano. Vejam os nossos irmãozinhos que estão lá na decrepitude da vida. A maior parte só lembram os desgostos que tiveram. Eu conheci uma senhora que tinha 90 anos, estava no aniversário. E ela me ensinou coisas maravilhosas. A primeira coisa que ela ensinou, falou: olha, sério, uma das maiores bênçãos que eu pude ter tido com essa idade foi ter ficado um pouco surdinha. Eu falei: é?
Porque assim as pessoas, você não escuta as malcriações que as pessoas fazem para você. Você dá a risada para ela, tá falando alguma coisa, você tá rindo, tá? Quanto mais surdinho você for, melhor. Então você nem se preocupa com o aparelho, não gasta dinheiro, que isso é bobagem. Não gasta dinheiro com o aparelho. Fica surdinho, que é uma benção. Eu estou tentando ficar assim, que eu tô ficando com o ouvido tampado, com cera, e eu estou tranquilão. Faz 2 anos que eu estou ficando meio surdinho, assim, para não escutar as malcriações, né? E a outra coisa que ela ensinou, que é uma coisa importante, interessante para nós. Ela estava dizendo que a maior prova que ela tinha era ter a lucidez. Então ela via lá uma jovenzinha, um casal, ou alguém da família, que era filho, neto, bisneto, sei lá, alguém da... E ela lembrava de todos os detalhes que aquela pessoa tinha vivido com ela, das coisas que a pessoa falou no leito de dor que ela estava. Ela disse que isso era um suplício para ela, era um problema grave para ela. Que a maior bênção é o esquecimento, olha só. E a gente fica tão preocupado com os alemães, não é? Fica preocupado com os alemães. Estão querendo dar palpite na nossa vida aqui no Brasil, não é mesmo? Não querem permitir que a gente corte nenhuma árvore, que a gente mantenha as florestas todas intactas. Os alemães são assim, né? E aí eles mandam umas proteções pra gente, os Alzheimers e os outros, não é? Pra gente ficar bem tranquilão. E estava preocupado com isso, olha só. Então, se a gente tem essa pequena deficiência que vai surgindo, né? Por exemplo, eu já tenho isso, porque de vez em quando eu repito as coisas. As pessoas que escutam aqui no meu canal, eu falo, meu Deus, mas você está repetindo todas as coisas. Eu falo, não se preocupe, tá tudo bem. Deixa eu continuar assim, que eu estou feliz desse jeito. Eu vou melhorar devagarzinho, tem outras encarnações pela frente, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, o maior sofrimento que ela tinha era ter uma lucidez fortíssima sobre todas as coisas que aconteceram com ela e as pessoas que estavam protagonizando, como é que fala? Protagonizando, olha, que puxa, ele tá vendo só? O alemão tá chegando para mim aqui. Bom, então, ele diz assim, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para baixo. O que significa? Se a gente for olhar para cima, nós vamos ver novas perspectivas. Se a gente for olhar para baixo, nós vamos ver as perspectivas que nós já tivemos. Então fica mais fácil a gente olhar para frente, para cima. É muito mais, diríamos assim, mais incentivador para todos nós. Então ele diz assim, coragem, meus amigos, muita coragem. Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós aí na terra. E nada se tinha dele para se censurar. Aí você fica pensando, é mesmo, né? Que mal que o Cristo fez na terra. O que ele realizou para sofrer tanto e tantas penas tão cruéis? Deixou assim um legado de amor, de tolerância, de paciência para a humanidade. E a gente cuidou dele como se fosse um malfeitor vulgar. Que mal que o Cristo fez? Nenhum. E aí a gente começa a perceber que o início do capítulo, veja como que é, né? Interessante. O início do capítulo fala que a dor, na verdade, era uma bênção, não é? Então, mas ele continua dizendo assim, enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar. Malcriadinho, né? Vós tendes o vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Alguém gostaria de ficar com esse livro? A senhora promete não se envolver. Ali, ó, na minha direção aqui, ó. Assim, ó. Mas eu só ofereci esse por enquanto. A senhora promete não usar mais a coiote, nem vender, nem usar, né? Então, o final, olha o que ele fala no final. Sede pacientes, sede cristãos. Portanto, a partir de agora, se alguém bater na nossa porta às 7 horas da manhã no domingo, a gente vai fazer um teste para ver se ele realmente é cristão. Vai tentar tirar ele do sério. Olha, isso daí é só uma sugestão, né?
Porque se ele sair do sério, a gente vai perceber que ele não é cristão. A única coisa que vocês podem falar para tirá-los do sério é uma palavra só. Eu sou espírita. Aí, se ele falar que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine, e eu conheço os umbrais, os vales de dor, os vales do suicida do espírito, vai para lá, meu irmão, porque eu vou me salvar. Fica tranquilo, tá certo? Deixa ele receber as bênçãos, Então, como você chama, bem? Solange. Agora é o outro, vamos ver o outro. O outro é esse aqui, ó. Mas você nem sabe qual que é. Eu leio qualquer um. Qualquer um tá cheio aqui, ó. Esse daqui é o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas da Doutrina Espírita. É o livro que nós vamos conhecer integralmente a doutrina dos Espíritos. Esse livrinho tem aqui na casa, está espalhado aí por um monte de lugares. Esse também tem aqui, não é? Esses livros são absolutamente acessíveis, não custam caro, em vista da literatura que a gente vê nas livrarias. Aqui, mesmo os usadinhos, com R$5, com R$3, a gente compra coisas fantásticas, maravilhosas. Não desperdicem essa oportunidade que vocês têm aqui à porta, gente. Eu, quando venho aqui, hoje eu não posso fazer isso porque eu fui proibido, mas quando eu venho aqui eu quero levar todos os livros aí para minha casa, porque como eu faço muita palestra, eu gosto de entregar, doar, fazer esse tipo de trabalho, que é muito gostoso. Então, o Livro dos Espíritos, alguém gostaria de ficar com ele? Eu. Virou. A senhora levantou a mão, né? Ela é a primeira vez. Ela é a primeira vez. Ela veio de manhã, perguntou. É a primeira vez. Ótimo mulher. Tá bom. Já pensou? Então, como a senhora chama? Como a senhora, Lá, mas é meu, hein? como a senhora chama? Ilza. Ilza. Não dá pra dizer não. Um é da Ilza, outro é da Solange. Agradeço a atenção de vocês. Desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Desculpem as brincadeiras. Ainda tem mais 1 hora ou 2? Não. Mais 10 minutos. Mas, tem mais 5 minutos? Tem mais 5. Então, puxa vida, que a gente vai falar em certas casas aí, eu fico percebendo que a turma fica assim, ó. Não. Eu tive um professor que ele não se incomodava da gente olhar na hora, ele falava isso. Eu não me incomodo se você fica olhando o relógio, eu só me incomodo quando você olha o relógio e sacode para ver se está funcionando. Aí eu me incomodo. Bom, então falei para vocês o Livro dos Espíritos, o Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de consolação. A doutrina veio consolar. E olha, a espiritualidade amiga tem tarefas importantes para nós realizarmos. Nós não podemos contentar-se em participar das reuniões espíritas. Nós precisamos dar alguns passos para frente. Precisamos não só estudar, mas praticar na medida das nossas possibilidades. Então, nós podemos já fazer o bem em qualquer tamanho, em qualquer direção, para qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Se nós temos afinidades com crianças, com idosos, se nós gostamos de participar, de ajudar, se nós estamos sendo convidados para realizar alguma tarefa, que façamos isso com bom gosto, com alegria, com bom ânimo. Aqui a casa sempre proporciona possibilidades. Há uma outra semana que eu estive aqui, estavam falando das latinhas. Se a gente pudesse colher essas latinhas com alegria, trazer com alegria. Mas ainda tem as latinhas? Tem, né? Então, as latinhas com alegria. Há algumas ofertas que a casa faz, aí tem uns docinhos, umas coisinhas. Ao contrário dos nossos outros segmentos religiosos, a doutrina espírita sobrevive do apoio, da caridade. E nós não estamos querendo comprar canais de televisão, estamos dispostos a criar templos imensos. O nosso trabalho é realizar trabalhos assim, familiares. Tanto são familiares que nós estamos dentro de uma casa. Isso aqui podia ser um galpão, mas nós estamos dentro de uma casa. E isso tem uma simbologia impressionante. O Evangelho foi realizado assim, Jesus realizou o Evangelho assim, dentro das casas. Então, que nós possamos participar ativamente das nossas casas, porque isso aqui é nosso. Participar, interessar-se pela casa, pelo progresso, para que outras pessoas possam adentrar, serem bem recebidas, bem amparadas, bem acolhidas.
O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Então é assim, às vezes a gente está com o aguilhão lá forte, vivendo uma provação enorme, mas a gente vem de bom ânimo, agradecido pela possibilidade, pela oportunidade, e a gente vai receber as pessoas com amor, com carinho. Eu posso até estar falando uma coisa óbvia, porque a casa é tão acolhedora, tem tantas pessoas aqui que foram acolhidas, eu também fui acolhido aqui com tanto amor, mas é isso que nós precisamos preservar também dentro de casa, não é? Às vezes a gente recebe pessoas assim que para nós não são muito agradáveis, a gente reconhece, mas nós precisamos se esforçar para receber bem a pessoa, para que a gente possa oferecer para ela o melhor. Isso é ser cristão. Então, ser cristão significa tratar as pessoas com urbanidade, com atenção, com respeito. Hoje nós vivemos aí uma confusão com essa questão da sexualidade. Permita-me falar só um minutinho sobre isso. Mas o espírito verdadeiro não enxerga o corpo físico, enxerga o espírito imortal. Então, para o espírito imortal, não importa se ele está no corpo feminino, masculino, se está no masculino com acessório, no feminino sem acessório, não importa isso. Então, para nós, não importa se a pessoa está dentro de uma veste escura, uma veste clara, uma veste parda, não importa. Para nós, o que importa é o espírito imortal. Por isso que a gente não tem essas polêmicas, por isso que todas as pessoas são acolhidas, são bem recebidas. Todas, sem exceção. Se a gente for realizar um trabalho social, por mais difícil que seja, que a gente possa também enxergar essas pessoas difíceis como seres imortais, irmãos nossos em humanidade. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Agora vocês têm um pouco de compaixão comigo, tá certo? Hoje eu não vou pedir a poesia que o senhor... Eu estou afônico, né? Tá bom. Então, na próxima vez eu falo a poesia. Para a alegria das crianças, eu não vou falar a poesia, tá bom? Tá tudo bem. Só porque eu estou afônico. Eu acho que foram elas que vibraram para mim hoje, falar bem que o tio podia vir meio atrapalhadinho para ele não fazer a poesia, né? Então foi por isso. Muito obrigado pela atenção. Desculpa essa voz assim meia inconstante, mas da próxima vez vou estar melhor. E eu tenho até medo de falar de estar melhor, porque estar melhor a gente pode estar também do outro lado da vida, né? Então, mas vamos ver como é que eu vou estar, vamos ver, vocês veem. Muito obrigada. Tá bom, Solange e Ilse, tá bom? Tá, muito obrigado eu. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada.